Meu nome é Alan, como vocês conhecem. Vou apresentar o trabalho sobre arquitetura moderna, que se iniciou por meados do começo do século XX, mais ou menos em 1910, bem próximo à guerra, Primeira Guerra Mundial. E o que falar sobre arquitetura moderna? Bom, a arquitetura moderna, ela não é como o restante da história, o começo da história, né, que por alguém, por um movimento, ela se baseia sobre dificuldades da sociedade na época, né? Como grandes cidades estavam sendo formadas e a indústria crescia e os problemas de esgoto, circulação das pessoas, em questão de transporte e bem-estar, e alguns pensadores da época se preocupavam com isso e influenciavam a todo momento, e mais por uma necessidade também, né? Porque estava sendo prejudicado a burguesia e assim se deu início ao acarretamento também de muita grana para o terreno e também das obras estarem ficando muito caras. Foi onde surgiu esse movimento de se desvincular do passado, não ter mais aquelas obras com muitos cocós, né, como dizem, e uma arquitetura mais limpa, mais clean, né? Em relação ao urbanismo, pensava-se numa harmonia em relação ao meio ambiente, edifício, pessoas, trânsito, ruas, tudo, luz, água, tudo numa harmonia só. E se deu início a formas mais simples e corretas de estar dando ao ambiente para o ser humano na época, né? E eu vou falar sobre algumas escolas na época, né? Porque se for falar sobre arquitetos vão dar muitos, são centenas. Vou falar sobre alguns e sobre algumas escolas da época, né? Que deram muita influência, que foram essa escola aqui, essa aqui, deixa eu botar aqui, que foi a Bauhaus, na Alemanha. Vou falar também sobre esse cara aqui, que foi o Le Corbusier, que teve muita influência sobre o Brasil em relação a Brasília, porque Brasília foi uma cidade criada do nada, mas isso aí que vai falar vai ser após a minha companheira de trabalho. E continuando, vou falar também sobre Frank Lloyd Wright, americano também, e sobre o Congresso Internacional, que foi onde deram uma certa concluída nisso, em toda essa modernidade em relação à arquitetura. E um ponto forte dessa época em relação à arquitetura foram a própria engenharia está avançando em relação aos materiais, em relação à tecnologia, né? Porque antes não seria implantado tanto ferro, tanto muitos materiais que foram criados na época, né? Por cientistas e tal. E em relação ao organismo, como estudamos na outra matéria, era uma ideia muito bem recebida pelos arquitetos da época, né? E também vou estar falando sobre, mais para cá, mais para o lado da América, aqui descendo um pouquinho para os Estados Unidos do México, vou falar sobre o arquiteto BH.
que foi um arquiteto que misturou muito o que estava acontecendo nessa época com o seu lado espiritual em relação ao México, em relação às cores do México, que são bem calientes, né? E ele conseguiu implantar isso em relação ao ambiente também. Eu vou estar falando de tudo isso resumido, porque acho que hoje tem bastante grupo, pelo que eu fiquei sabendo, e vamos lá. Bauhaus. Bom, Bauhaus foi uma escola de arquitetura, artesanato e que eu esqueci de falar também que na arquitetura moderna foi dado início ao design, que foi um ponto de partida, que os arquitetos se preocupavam mais com o interior, com a arquitetura de interior, como ele deveria ser desenvolvido para ter uma funcionalidade melhor. Bom, Bauhaus foi criada em 1919 e o seu fundador foi o Walter, não consigo pronunciar, Walter Gropius, corrija se eu estiver certo. E ele foi o iniciador dessa ideia, porque ele deu uma sacada de que a funcionalidade das coisas deviam estar de acordo com a arquitetura, que seria o design, né? Design de interiores. E ela foi fechada no início da guerra, né, por perseguições por Hitler, né? Mas foi de grande importância para a arquitetura moderna devido à sua intenção de funcionalidade em função do ambiente, do funcional, não apenas com a parte externa. E a parte clean que nós falamos, né? Bom, vou mostrar aqui essa figura aqui, fica mais fácil de vocês verem. Essa aqui é a escola Bauhaus, que vocês verem parece até um prédio atual. E mudando aqui, essa daqui é uma das obras do Walter Gropius, que foi uma fábrica desenvolvida no início do século XX também. Podemos ver que ela tem a figura bem limpa, que é o que caracteriza a arte moderna. E, bom, e é isso. O funcional da época, pelo que eu visto, era o que os arquitetos estavam tentando passar para a humanidade, né? Em relação ao organismo, colocando a ideia como distribuir a massa. Bom, agora eu vou falar de outro tema, de outro arquiteto, e vamos lá. Bom, esse outro arquiteto que eu vou falar, o nome dele é Frank Lloyd Wright. Nascido na pequena cidade dos Estados Unidos, americano, claro, né? E Frank Lloyd ele foi muito conhecido mais por obras residenciais, porque os projetos dele eram denominados como Prairie Houses, em português seriam casas pradaria. Por que se dava esse nome? Devido a conformação e considerando complementar a paisagem dele, porque ele não se contentava apenas com o ambiente em si, ou a parte externa, mas sim englobar a casa ao ambiente que está se fazendo, pois montanhoso ou plano, de acordo com as árvores típicas do local. Ele se preocupava muito com isso. E
vou falar, tá a foto dele aqui, vou mostrar algumas obras dele aqui, pegar aqui, colocar aqui, vocês estão vendo aí, e então vamos lá falar. Essas casas eram complementadas à paisagem, e essas estruturas horizontalizadas, baixas, com telhados inclinados, silhueta simples e limpa, com chaminés disfarçadas, saliências e terraços, utilizando-se de materiais rústicos. Aparentemente essas casas são as primeiras a apresentar o sistema de planta aberta, ou seja, com a estrutura livre das paredes, tendo um manuseio maior das dimensões, das divisões internas, e foi essa sacada de Frank Lloyd. Luiz Barragán. Bom, esse foi um arquiteto mexicano que é de muita importância para o seu país, não puxando o lado da sardinha da professora, que é mexicana também, mas já puxando. Vamos lá, o arquiteto Luiz Barragán foi um arquiteto muito importante, e ele teve a oportunidade de estar sendo homenageado com um prêmio muito importante, que foi o prêmio, deixa eu ver se consigo pronunciar aqui, prêmio Pritzker, em 1980. Esse prêmio Pritzker seria um Oscar da arquitetura, né? E ele relaciona a beleza e a funcionabilidade do projeto em si apresentado. O cara dele está aqui também. Ele nasceu em Guadalajara por volta de 1902, e o que podemos falar sobre Barragán? Ele obteve um conceito de arquitetura também influenciado pelo que estava acontecendo na época, em relação à organização, em relação ao ambiente, e o que ele se destacou foi ter visualizado a mistura entre as cores bem fortes utilizadas na arquitetura mexicana, no contexto mexicano, como vemos em sua cultura, de cores bem fortes, e implantou isso à arquitetura, e relacionado ao ambiente também. Ele conseguiu implantar, eu vou mostrar a foto aqui, fazer um efeitinho, e em relação, como vocês podem ver aqui, que ele mexe muito com a água, com o ambiente, a luz, essa daqui não, deixa eu mudar essa daqui, você vê que ele mexe muito com a luz entrando no ambiente, essa daqui interagindo com a água, e foi essa sacada que ele teve, e ele foi muito importante. E nas habitações multifamiliares foi onde ele mais trabalhou. Barragán, ele se preocupava muito com essas cores vibrantes, texturas, contrastes de luz e sombra, e ele era muito apaixonado pelo paisagismo. Acho que por isso que são efeitos dessas obras aí, que você vê que é um ambiente bem relacionado à natureza. E por final, essa obra aqui que ele fez, você vê bem o lado espiritual religioso do nosso arquiteto Barragán, conterrâneo da nossa professora ainda. Bom, e não fechou. Bom, agora eu vou falar sobre um arquiteto muito importante nessa arquitetura moderna, seria o arquiteto Le Corbusier. Bom, esse arquiteto teve muita influência aqui no Brasil, e como eu disse no começo, pois ele
ele tinha um princípio de alojar massas na forma decente e humana. Esse era o lema de Corbusier. E Corbusier, por sua dedicação em organização, em massas, ele teve a sua chance de estar demonstrando isso aí na construção da capital do Punjab, que seria na cidade de Chandigarh, na Índia, né? Isso na Índia. A foto aqui. E essa construção, ele teve a oportunidade de colocar diversas habitações no contexto organicista, né? De organismo, de organização de Corbusier. E ele tinha as técnicas urbanísticas dele foi dotada de muitas viagens que ele teve. Ele já esteve no Brasil, na África, França, em vários lugares. E Le Corbusier, ele teve muita influência, quer dizer, Niemeyer teve muita influência em questão de Le Corbusier, e uma importância muito grande de Le Corbusier foi a carta de Atenas que ele redigiu em relação à população, massa, em relação à organização, em relação a tudo isso que estava acontecendo nessa época de população e organização, que eu não vou poder falar muito porque senão vai esticar, mas se vocês tiverem chance, procurem na internet ou no IFAM, no site do IFAM também. Eles têm a carta lá escrita que seria sobre essa organização. E eu vou fechar falando sobre o Congresso Internacional de Arquitetura Moderna, que é o CIAM, que ele foi, deixa eu mostrar aqui, que ele foi criado na Suíça, e uma série de eventos foram demarcados por esse CIAM. Seria o desenvolvimento racial do lote, que foi em 1930, que foi na terceira edição. A publicação da Carta de Atenas, que eu acabei de falar, que foi em 1933. A cidade funcional. E a moradia e recreação, em 1937, foi a quinta edição do CIAM. A reafirmação dos objetos, sobre a cultura e a arquitetura, o coração da cidade, a Carta da Habitação e muitos outros. Bom, eu vou dar espaço agora para minha colega, que não sei se vai ser ela ou eu que vou apresentar primeiro, mas queria agradecer e pedir desculpa se eu tiver alguns erros. O tempo é bem reduzido e é isso aí. Bom, no meu conceito, a arquitetura moderna ela é descrita em quê? Em um ponto muito importante, porque eu acho que ela vai ser uma coisa assim que vai ser usada durante muitos anos ainda, porque o conceito foi tão grandioso e tão necessário para a época da dimensão das grandes cidades, das mega cidades, que não digo perfeito, mas está funcionando até hoje. E vai ser difícil a gente se separar dessa época. Bom, eu gostaria de agradecer a atenção. Boa noite. Obrigado.